palavra. Usa o teu filho, uma vez mais, para a tua igreja, em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quantos trouxeram a Bíblia? Física. Quantos podem levantá-la? Costumo dizer que o ser humano criou várias e várias armas, mas nenhuma arma é tão poderosa igual a que eu estou segurando nas minhas mãos. Amém? Quero pedir para que você abra a sua Bíblia em João capítulo 1, versículo 1. João capítulo 1, versículo de número 1. Deus abençoe o pastor Celeomar Gouveia. Deus abençoe toda a sua família. Deus abençoe a igreja. Sinto muito honrado de estar aqui entre vocês, de verdade, do fundo do meu coração, sem formalidade. E eu tenho excelentes motivos para acreditar que eu tenho uma palavra do coração de Deus para o seu coração aqui nessa noite. Amém? Amém, amém, amém? Revendo os meninos ali, o Juan, não é? O Juan está no fundo junto com o bateria e o violão. Aquele jeito, viu, Juan? Subir, subiu. Descer, desceu. Quantos acharam? Diz assim, eu estou com a King James, por isso que pode ser que dê uma diferença, tá? Mas a Bíblia diz assim: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Amém? Podeis assentar. Queridos, é bem verdade que na noite de hoje Deus marcou para falar com você de uma forma muito especial. E é por isso que eu quero convidar você a ficar atento, porque eu vou dividir essa mensagem em duas partes. E a primeira você vai ter que emprestar justamente a sua mente, porque vamos trabalhar um pouco com ela. É importante nós entendermos uma coisa muito séria. Antes de nós fazermos orações a Deus, clamarmos a Ele, entregar as nossas ansiedades e dores a Ele, nós precisamos saber de fato quem Ele é. Nós precisamos entender dos seus atributos, das suas características, da sua identidade. Ou aquilo que eu fiz recentemente na escola que eu trabalho. Nós fizemos um evento justamente trabalhando com o seguinte tema: por que que o Deus do cristianismo é maior do que os outros deuses? Quais são os atributos que o nosso Deus tem, que os deuses da Umbanda não têm, que os deuses do Candomblé não têm, que os deuses da mitologia grega não tinham? O que torna o nosso Deus tão especial, para que Ele decreta do céu para a terra, de cima para baixo, dizendo: clama a mim, e se vocês clamarem eu vou poder responder a vocês. Até onde vai o seu poder? Qual a extensão da sua grandeza e da sua glória? Do que Ele que gosta? Do que Ele não gosta? E a pergunta é: será que Ele, mesmo sendo tão grande e nós sendo tão pequenos, Ele pode se compadecer de nós? É importante você entender que essa Bíblia, ela tem 66 livros, e seja nos 39 do Antigo e os 27 do Novo, ela vai pregar um Deus estritamente poderoso. Mas Ele é tão poderoso que os seus atributos, as suas marcas, se dividem em dois. Primeira, são os atributos comunicáveis. São aqueles atributos que Ele tem e Ele permitiu a sua criatura ter. E depois, são os atributos incomunicáveis. São aqueles atributos que Ele tem e Ele não forneceu nem a mim, nem você e nem a ninguém. E é sobre esses que eu quero me pautar aqui
nessa noite. A primeira consideração muito importante é entendermos que o nosso Deus tem um atributo que não existe outro Deus que tenha. E esse atributo nós temos, só que ao contrário. Esse atributo de vez em quando faz parte do nosso vocabulário. Quem é de nós que nunca abriu a boca para dizer assim: eu não gosto de depender dos outros? E vamos confessar, depender dos outros não é bom. Depender dos outros não é legal. Depender dos outros não é bacana. Todavia, é importante nós entendermos uma coisa de uma vez por todas. Mesmo não gostando de depender, nós somos dependentes uns dos outros. Será que a roupa que você está usando foi você que fez? Será que o sapato que está calçando os seus pés foi você quem criou? Será que o carro que você anda, a moto que você veio, será que foi desenhada por você? Certamente não. E no mínimo, se todas essas coisas não foram obras e produtos da sua mente, eu preciso te relembrar: goste você ou não, mas eu e você dependemos uns dos outros. A pergunta é: e Deus? Será que Deus depende de alguns dos seus anjos? Será que Deus depende do arcanjo Miguel? Será que Deus depende do anjo Gabriel? Certamente não. Eu gosto de uma definição dada pelo Dr. Wayne Grudem quando ele vai definir a independência de Deus. Ele vai dizer assim: Deus não precisa de nós, nem do restante da criação para nada. E aqui, eu e você não podemos nos esquecer que Deus não depende da sua criatura, Deus não depende da fauna, Deus não depende da flora, Deus não depende dos organismos vivos, Deus não depende de mim, de você, de prefeito, de governador, de presidente. Deus, quando emite um decreto, quando Ele decreta para levantar, a opinião dos seus anjos não vai alterar a sua vontade, aquela vontade que é boa, que é perfeita e que é agradável. Eu preciso te relembrar aqui nessa noite que esse mesmo Deus ordenou em Isaías capítulo 43, o verso 13. Isaías: antes que houvesse o dia, eu já era, e o trono que eu estou assentado, os anjos não construíram. Isaías: o trono que eu estou assentado porque eu sou Deus. E antes de eu levantar-me do meu trono, eu faço uma pergunta: quem é que pode escapar das minhas mãos? Quando eu me coloco de pé e eu decreto que eu vou levantar, os homens não podem regredir. Quando eu decreto que vou abençoar, os homens não podem amaldiçoar. Mas quando eu decreto que eu vou permitir a maldição, os homens não podem abençoar. Quando eu decreto que eu vou humilhar, os homens não podem exaltar. Isaías, eu tenho uma pergunta para você gritar nos ouvidos do povo judeu: operando eu, Isaías, quem é que vai atravessar a minha frente? Não se esqueça, ainda mais retorno, por favor, não se esqueça do que eu vou lhe dizer. Goste você ou não, goste os adeptos de outras religiões ou não, o nosso Deus não precisa de mim, não precisa de você. Quando Ele quer profetizar a vida, os homens não podem profetizar a morte. Quando Ele quer profetizar a luz, o homem não tem poder de profetizar as trevas. E eu recebo a autoridade dEle aqui nessa noite para dizer para você: um Deus que é independente estará se levantando em seu favor, e no tempo certo Ele vai declarar a vitória. Quantos acreditam que o nosso Deus é poderoso? A verdade é uma só: mesmo não podemos alterar a decisão de Deus, uma coisa nós podemos fazer por Ele: glorificá-lo e darmos a Ele alegria. O livro de Apocalipse, no capítulo 4 e no capítulo 5, vai começar com João saindo da esfera terrena e João entrando dentro da sala do trono.
João observou como funcionava a liturgia no céu. João chegou a contar 1, 2, 10, 15, 25 tronos. 24 tronos ao redor. E um 25º trono maior, mais belo e mais poderoso. Porque quem está sentado sobre esse trono é maior, mais belo e mais poderoso. João chegou a dizer que ouviu um momento onde os 24 anciãos se levantaram, chegaram até aquele que está sentado sobre o trono. Eles arrancaram as suas coroas de ouro, porque perto dele ninguém é rico, perto dele ninguém é bom, perto dele ninguém é inteligente. João disse que eles se prostraram e eles começaram a cantar 24 horas por dia, dizendo: toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a força, toda a sabedoria estão diante do Cordeiro de Deus, que comprou de volta para Deus toda língua, toda tribo e toda nação. Ele é a poderosa montanha, nós somos a pequena pedra, mas mesmo assim estamos nessa igreja e nós podemos dizer: Ele é santo, Ele é poderoso, Ele é magnífico. Quantos vieram glorificar a Ele aqui nessa noite? Vou correr. Deus tem um segundo atributo, só um pouco de retorno, por favor. E esse atributo só Ele tem. É o atributo da imutabilidade. Por exemplo, e se eu falar para você que antes de eu vir pregar aqui hoje, eu peguei algumas fotos suas no Facebook de 10 anos atrás e resolvi colocar essas fotos aqui no telão? Você tem o mesmo peso? O seu cabelo é o mesmo? Você anda do mesmo jeito? Fala do mesmo jeito? O tempo passou, você ficou mais gordinho ou mais magrinho? O tempo passou, quais foram as alterações que o tempo proporcionou no seu corpo? Quais foram as alterações que o tempo proporcionou na sua alma? Porque certamente há 10 anos atrás você tinha as emoções estabelecidas de uma forma, e possa ser que hoje são outras. Por exemplo, eu já disse, vocês viram falando, eu trabalho numa escola, eu fico observando a diferença do comportamento dos pequenos para o comportamento dos adolescentes. É totalmente diferente. As crianças, as meninas, elas chegam todos com o mesmo laço. Elas usam as mesmas mochilas. Não tem problema usar, não tem problema ter as mesmas bonequinhas, aquelas Baby Alive, outra em caro. Não tem problema nenhum os meninos com o mesmo tênis. Sabe por quê? Porque criança simplesmente tem a mentalidade que eles amam ser parecidos uns com os outros. Só que eu não dou aula para crianças. Eu dou aula para adolescentes, Fundamental 2. E aí, parceiro, com eles a conversa é diferente. Eles já detestam ser iguais. Eles amam é ser diferentes. Eu dou aula que um menino tá com tênis de uma cor e outro de outra. O cabelo das meninas é roxo, rosa, lilás. Amam a diferença. Sabe o que eu percebo? Na adolescência, eles simplesmente amam o fato de andar em grupos. Falo para um, vai lá na coordenação. Ah não, professor, manda eu não. Vai você e mais 4. Eles descem a tropa. Amam. Só que o tempo vai passando e as coisas de adolescente vão ficando para trás. Entram na juventude. Da juventude, amam simplesmente práticas estabelecidas de conquista. Só que quando chega na idade adulta, o que a gente mais ama? 2 palavras chamadas boleto pago. Sabe o que impressiona? Você mudou. Sabe o que impressiona? O tempo vai passando e nós vamos mudando.
Agora olha só a pergunta que o Titi Starley vai fazer aqui. Se eu colocasse uma foto de Deus há 10 mil anos atrás, Ele ia mudar em quê? Segura, porque um pouco de teologia não faz mal a ninguém. O doutor Wayne Grudem diz que a imutabilidade de Deus se define assim: Deus não muda no seu ser, Deus não muda nas suas perfeições, Deus não muda nos seus propósitos, Deus não muda nas suas promessas. Ele tem algo que só Ele pode bater no peito dizendo que Ele tem. Ele é um Deus inalterável, ou seja, Ele não muda conforme o homem muda, Ele não muda conforme as circunstâncias mudam. Eu quero te falar duas coisas aqui nessa noite. Primeira coisa que você precisa entender: o Deus do Antigo Testamento que pavimentou simplesmente um caminho no meio do Mar Vermelho e moveu toneladas e toneladas de água em favor do povo dele, é o mesmo Deus que está aqui nessa noite. Segunda consideração, escuta. Deus não se altera pelo teu desespero. O que eu quero te dizer é que o teu desespero não desespera a Deus. O teu desequilíbrio não desequilibra a Deus. Eu estou pensando em morrer, eu vou parar com tudo. Para, isso não move um Deus tão grande. Sabe, a única coisa que pode mover esse Deus é uma palavra chamada fé. Escuta só, Romanos 10:17 vai dizer: de sorte que a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Enquanto eu estou pregando a palavra aqui nessa noite, Ele está subindo o nível da tua fé, e eu recebo autoridade para falar para a mulher aqui nessa noite: creia no Senhor Jesus, creia, e será salvo tu e toda a tua casa. Posso lhe fazer um pedido? Você pode pegar na mão da pessoa que está do seu lado, você pode orar por ela, e agora orar com ela, assentados mesmos. Plante o seu coração no terreno da humilhação e não pare de orar. Sabe por quê? Porque enquanto você está orando, eu preciso dizer o que a Bíblia nos diz. Foi pela fé que Deus abriu e simplesmente o Mar Vermelho, e o povo passou com os pés em seco. Foi pela fé que o povo deu voltas da muralha de Jericó e a muralha veio ao chão. Foi pela fé que a Bíblia nos decreta que simplesmente um anjo moveu e 185 mil soldados inimigos vieram abatidos no chão. Foi pela fé que Deus se moveu através do seu povo. Pela fé o filho da viúva de Naim se levantou. Pela fé Jesus operou milagres. E escute só, é pela fé aqui nessa noite você vai voltar com a sua vitória para casa aqui nessa noite. O nosso Deus, olhe para cá, Ele é imutável. Mas é nesse momento que uma pergunta séria a gente precisa tratar. Será que Deus revoga decreto que Ele mesmo ordenou? Será que o nosso Deus revoga uma ordem que Ele mesmo, de fato, profetizou? É importante nós entendermos algo aqui bem sério. Deus disse a Moisés: Moisés, todo esse povo será destruído. Deus disse para Jonas: Nínive será abatida. Deus falou para Isaías, falar para Ezequias: arruma a tua casa, porque você vai ser golpeado pela morte. Mas algo impressionante aconteceu.
Moisés colocou seu coração no terreno da intercessão, e Deus, que já havia decretado uma ordem, revoga a ordem dele. Deus disse para Jonas que se aquele povo não se arrependesse, eles seriam destruídos. Jonas pregou o arrependimento, banhou o povo, e Deus revogou o decreto. Isaías diz para Ezequias: prepara que você vai morrer. Mas Ezequias planta o seu coração em humilhação diante de Deus, e Deus falou para Isaías: Isaías, volta lá e diz para Ezequias que eu vou acrescentar mais 15 anos de vida. Escuta bem o que eu quero que você entenda: o salário do pecado é a morte. Mas eu quero dizer para alguém aqui nessa noite: se você plantar o seu joelho no chão, já dizia o doutor M. Baltz, quando o homem trabalha, mas quando a mulher e o homem ora, aí quem trabalha é o Deus Todo-Poderoso. Se você se prontificar a orar, Ele vai revogar decreto aqui nessa noite. Ele vai ordenar a bênção, Ele vai honrar a tua fé, Ele vai honrar o teu clamor aqui nessa noite. E é por isso que Ele está dizendo: clama, 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 não pare de orar. Eu, Senhor, vou descer com a providência, diz o Senhor dos Exércitos. Deus tem um atributo que só Ele tem. Esse atributo, de fato, é caracterizado pela sua grandeza. E esse atributo foi dito pelo nosso irmão cantor: Deus é eterno. Os meus alunos perguntam assim: quem criou Deus, professor? Resposta: não, ninguém o criou. Eu preciso dizer para você a diferença de infinitude para eternidade. Infinitude é aquilo que tem começo e não tem final. Senhores, sinto-lhes desanimar, mas o nosso Deus não é infinito. Infinitos somos nós, que uma vez que nós entramos na existência, nós não sairemos dela jamais. Nosso Deus é muito mais do que infinito. O nosso Deus, Ele é eterno. Starley, o que implica em dizer em Deus, o nosso Deus, ser um Deus eterno? Primeiro, Deus não tem começo, não tem meio e nem tem fim. Isso nos garante uma regra: ninguém irá sucedê-lo. E apesar dele não ser movido pelo relógio do meu braço ou pelo horário de Brasília, ele não é criado, mas ele é aquele que começou o começo e é aquele que terminará o final. Você sabe que quando Jó perdeu os seus bens financeiros, suas fazendas, quando Jó teve que fazer a cerimônia fúnebre dos seus filhos, quando Jó se prontifica, senhores, a não desanimar da sua fé, Jó do capítulo 4 até o capítulo de número 37, ele amaldiçoou o dia que ele nasceu, amaldiçoou sua mãe, seu pai. Mas no capítulo 38 Deus vem falar com Jó, e a partir do versículo 4 Deus diz: Jó, agora prepara os teus lombos, porque eu vou te fazer perguntas como Deus, e você vai ter que aprender a me responder como homem. Deus faz uma pergunta muito séria. Ele diz assim: Jó, aonde estavas tu quando eu fundei a terra? Faz-me saber se você é tão inteligente. Deus faz Jó voltar lá no livro do Gênesis, lá no Bereshit, e diz: Jó, no dia que eu criei a lua para governar a noite, que eu criei o sol para governar o dia, no dia que eu fiz separação entre mares e terra, no dia que eu colei as estrelas no céu, cadê você, que você já não existia? Sabe o que Deus estava falando para Jó? Jó, antes de você perder as suas fazendas, Jó, antes da sua esposa olhar para você e te humilhar dizendo amaldiçoa o teu, porque não era mais Deus dela, e morre, Jó, antes de você enterrar os seus filhos, Jó, antes de você ir morar no lixo da cidade, porque o texto diz que Jó foi para o pó e para a cinza, Jó,
nunca se esqueça que antes de tudo isso acontecer, eu já estava assentado sobre o meu trono. Recentemente eu fiz uma mentoria para líderes cristãos, e lá eu estava justamente tratando sobre como mentorear pessoas. Antes de eu chegar na sala, um obreiro que eu nunca vi na vida entrou na igreja, se ajoelhou perante os meus pés e me disse assim: por favor, ora por mim. Eu caí e a partir de agora estou achando que meu ministério acabou. Eu olhei para ele e disse assim: Deus um dia te chamou? Ele disse que sim. Deus um dia te convocou? Sim. Ele usou pessoas? Sim. Você acha que as suas quedas pegaram ele de surpresa? Possa ser que pegaram você de surpresa. Eu quero dizer para você aqui nessa noite: você acha que as decepções, as traições, as frustrações, as suas quedas, as suas dores conseguiram chocar o nosso Deus? Conseguiram colocar o nosso Deus em estado de surpresa? Jamais. Sabe por quê? O nosso Deus, ele é antes do Gênesis e ele vai continuar a ser depois do Apocalipse. Ele é eterno, ele é eterno. Ele vê o passado, vê o presente, vê o futuro. Ele está aqui nessa noite. Se você fazer assim, eu acho que você está desanimando. Não sou pregador de frase de efeito emocional, mas escute só o que eu estou lhe dizendo aqui nessa noite. O Espírito Santo está gritando no coração de mulheres e de obreiros aqui nessa noite, dizendo: põe a tua alma de pé, volta a confiar em mim. Sabe por quê? O Salmo 125, verso 1 vai dizer que os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece firme para todo o sempre. O Salmo 20, o verso 7: uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, o nosso Deus. Receba nessa noite força para continuar. Não para, não para, não para. Receba o Espírito Santo de Deus aí agora. Receba o Espírito Santo de Deus aqui agora. Não fica olhando para mim assustado. Eu sei o que eu estou lhe dizendo. Receba o Espírito de Deus aqui agora. Stalin, mas eu estou achando que tem que ter um momento. Não, não tem. Eu estou lhe dizendo para você, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e todos foram cheios do Espírito Santo. E é isso que eu estou lhe dizendo aqui. Receba o Espírito Santo de Deus aí agora. Stalin, eu estou pensando em fracassar. Para com isso. Para de ficar abrindo a boca para dizer: ah, Stalin, eu sou coitadinha, fizeram isso comigo. Deus está gritando para você aqui nessa noite: minha filha, põe a tua alma de pé. Eu desci do meu trono, caminhei entre a terra, fui à cruz do Calvário, te lavei com meu Espírito, te banhei com meu sangue, te derramei da minha glória. Eu estou dizendo para você: receba o Espírito Santo de Deus aí, agora, agora, agora. Receba! Hoje no meu quarto, eu em oração pela vida de vocês. Hoje eu disse: Deus, hoje o diabo vai arrancar dedo por dedo, dedo por dedo da mente dos teus servos. Escuta só, para com esse espírito de medo. É aquilo que o nosso pastor presidente, o pastor Celeomar, falou. Tem hora que você tem que ser ousado. A tua loja, bota para correr, bota para avançar teus projetos, bota para prosperar, bota para ganhar alma, bota para pregar, bota para liderar. Deus está dizendo: avança, avança. Deus é, de fato, está tão grande assim? Sim. Ele, por exemplo, é onipresente. E
que talvez você me diga assim: o que é onipresença? Talvez te ensinaram que onipresença é Deus estar em todos os. Deus está em todos os. Fala comigo, Deus está em todos os. Vamos mudar a definição hoje. Onipresença não é Deus estar em todos os lugares. É todos os lugares que estão em. Não tem um próton, um nêutron, uma célula que ele não seja rei, soberano e não seja Senhor. Sabe o que eu quero que você entenda aqui nessa noite? O que eu quero que você entenda é: Deus não está limitado a tamanho. Então escuta só. Se eu perguntasse para você aqui qual é a sua altura, você se considera alguém alto? Baixo? Toco de amarrar jegue? Salva-vida de aquário? Na escola te chamavam de quê? Pequeno? Pequena? Qual é a sua altura? Você é alto? Baixo? Alta? Baixa? Você lembra quando você vai no médico, preenche um prontuário e aí perguntam a sua altura e você vai lá, escreve. Olhe bem para cá para ficar bem claro, porque não adianta eu pregar aqui e você não entender. Se você estivesse dentro de um consultório, imagine só que ele saísse do trono, viesse na terra nas asas de um querubim, batesse na porta do seu consultório e você desse de cara com ele. Você pedisse para ele se assentar e você olhasse para ele e perguntasse assim: soberano, qual é a sua altura? Ele ia dizer: escreva aí, eu não tenho altura, eu não tenho largura, eu não tenho profundidade, as nuvens são poeira dos meus pés. Escreva aí. Uma certa feita eu gritei para Jó: Jó, eu tenho uma corda que eu meço o universo na palma das minhas mãos. Sabe o que eu quero que você entenda? Duas coisas. Primeiro, quem você é. Você só é um ser humaninho no meio dessa igreja. Só isso. E essa igreja está no meio de uma cidade que, com mais 245, totalizando 246 municípios ou cidades, vão formar o estado de Goiás. Que com outros estados vão formar um país, que com outros países vão formar a terça parte do continente da América do Sul, que mais duas partes vão formar o continente americano. Que com outros continentes vão formar um planetinha, que com outros planetas vão formar um sistema, que com outros sistemas vão formar uma galáxia. E aquele telescópio da NASA, chamado de telescópio Hubble, diz que existem 2 bilhões de galáxias iguais à nossa, e diz que pode chegar a 4 bilhões de galáxias quando esse telescópio for modernizado. E Deus está bradando para Jó: Jó, eu tenho uma corda que eu meço a galáxia na palma das minhas mãos. Tá achando que o teu problema é grande para Deus? Eu sinto dizer para você, e eu quero profetizar para Satanás e para os teus inimigos ouvir: o nosso Deus tem as galáxias na palma das suas mãos. Ele é grande, Ele é forte, Ele é poderoso, Ele é sacrossanto, Ele é soberano. Vamos lá, vou acabar. Eu quero falar de um atributo que Ele tem. Ele tem, mas que você tem. É o atributo do amor. Você viu eu falar para você um pouco desse Deus. Só que você sabe o que Ele resolveu fazer aqui? Um dia Ele saiu do seu trono. E parece conto de carochinha. Porque se você sabe o que o cristianismo tem diferente das outras religiões, o cristianismo é a única religião que prega do Deus que saiu do seu trono para caminhar entre os homens para salvá-lo. Sabe o que aconteceu? Ele simplesmente larga o seu trono e ele vem caminhar entre os homens. E aqui tem uma pergunta teológica das mais sérias que a gente trata no seminário. Por que ele veio aqui na terra como criança, levando, enquanto que ele poderia ter vindo com 30 anos, ter cumprido seu ministério e ter retornado para o céu? Mas não. Ele resolve vir como nascimento normal. E é claro que você sabe que Deus sabe andar. É claro que você sabe que Deus sabe falar.
É claro que você sabe que Deus sabe comer. Mas ele foi tão humilde, mas tão humilde, que ele permitiu a sua própria criatura Maria o ensiná-lo a comer, o ensiná-lo a falar. O nome disso é humildade. Humildade é eu saber que sei, mas eu agir como se não soubesse. É eu saber que eu posso, mas vez ou outra eu agir como se eu não pudesse. Agora ele entra para dentro de uma sinagoga com 30 anos de idade. Ele vai começar a cumprir seu ministério. Eu quero contar duas coisas rapidão aqui, rapidão. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai fazer duas coisas que, ao meu ver, me impressionam. E essas duas coisas é um motivo, são mais do que bons motivos para você aprender a confiar e entregar tudo para ele. A primeira feita, ele está andando com a multidão. E o texto sagrado vai dizer que enquanto ele estava andando, uma mulher, que segundo o livro de Levítico era imunda, era contaminada, não tinha vida social, já tinha gastado todo o seu salário tentando curar de um fluxo de sangue desregulado. E o texto sagrado vai dizer que enquanto aquela mulher está andando, a Bíblia Sagrada é enfática ao dizer que ela toca na orla do manto dele, ele para. Quando ele para, simplesmente os apóstolos ouviram ele falar assim: quem me tocou? A pergunta dele parece até desconexa, estranha. Como assim, Senhor? O Senhor é tipo uma celebridade aqui em Israel, está todo mundo querendo te tocar, todo mundo encostando o Senhor pergunta quem me tocou? Aí ele vai dizer assim: porque alguém me tocou diferente. E o impressionante é a justificativa: porque de mim saiu virtude. Em outras traduções diz: porque de mim saiu poder. Sabe como é que eu quero dizer para você? Você só conseguirá milagres enquanto você não aprender a arrancar poder de Deus. Você não pode olhar para as circunstâncias. Sabe o que aconteceu? Ela toca e Jesus vai e diz assim: a tua fé. Quando você fala com Ele, você tem que acreditar. Ele está com os ouvidos inclinados para ouvir a minha oração. E pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a pouco, mas um dia essa vitória virá. E quando ela virá, eu vou glorificar o nome dEle. É aí onde entra algo. Sabe o que aconteceu? Ele simplesmente parou para curar aquela mulher. O que eu não te contei foi o que aconteceu antes. Porque antes um líder da sinagoga chamado Jairo disse: Senhor, vai lá em casa que a minha filha está à beira da morte. Jesus falou: então ok, Jairo, vamos. Enquanto ele está indo, simplesmente a mulher toca nele, ele cura a mulher. Porque ele parou para atender a mulher. Aconteceu o mais trágico. Um empregado de Jairo chega para Jairo e diz assim: Jairo, não incomodes mais o mestre, porque a tua filha já não está mais doente. A partir de agora, infelizmente, ela está morta. Olha só o dilema de Jairo: acreditar no meu empregado ou acreditar em Jesus? Acredito nos homens ou acredito em Deus? Acredito quem é da terra ou acredito quem é do céu? Acredito quem vem de baixo ou acredito quem desceu de cima? Jesus olha para Jairo e diz: Jairo, não acredita nele, porque a menina não está morta, ela está apenas dormindo. Ele vai até a casa de Jairo e ele pega 12 apóstolos, deixa 9 para trás, seleciona 3 e entra para dentro do quarto. E ali nós temos algo impressionante, irmãos. Ele levantou a sua mão, e quando ele levanta a sua mão, ele coloca no peito da menina. E deixa eu te falar, não havia mais líquido lacrimal nos seus olhos, mucosa na sua boca. O coração dela havia parado, a menina estava roxa, não circulava mais sangue no seu corpo. Mas quando ele colocou a mão, ele não fala como um carpinteiro, ele a partir de agora fala como Deus. Ele diz: menina, é uma ordem, levanta-te e... Jairo, chega aqui. Sabe por que eu te contei essa história, Jairo? Sabe por que na hora eu falei para você: não acredita no seu empregado? Porque ele estava dizendo que a menina estava morta. Eu disse para você que ela estava dormindo. É só para dizer para você, Jairo, que debaixo da pele humana está aqui o Deus que é imutável, soberano e glorioso. A mesma facilidade que você tinha para acordar ela do sono, Jairo,
eu tenho para levantar ela da morte. Sabe por quê, Jairo? Porque eu sou aquele que não tem altura, não tem largura, não tem profundidade. Jairo, acredita que enquanto você acredita, eu trabalho pelo milagre que você tanto espera. Fica de pé. Sabe o que eu vim dizer para você aqui nessa noite? Acredita nele. Não acredita em pregadores. Não coloca a tua fé em diácono, presbítero. Não coloca. Coloca a sua fé nele. Não coloca a tua fé no teu pai, nem na tua mãe, nem no teu esposo, nem na tua esposa. Coloca a tua fé nele. Oh, Espírito de Deus. Vai ter um ou dois que vai orar com tanta fé aqui nessa noite. Eu sei que a circunstância está dizendo para você: estão mortos, estão mortos, estão mortos. Mas Jesus Cristo brada para você que nessa noite diz: não acredite nisso. Eu ainda não desci, porque quando eu entrar na tua casa, as trevas, vão bater em retirada. Os demônios vão tremer diante da minha glória. Os anjos se curvam à minha majestade. Eu, o Senhor que sou eterno, vou invadir a sua casa e vou botar a capetaiada para bater em retirada. Quantos acreditam? Quero convidar você a orar aqui nessa noite. Agora escuta só. Me desculpe a falta de delicadeza. Eu fico me perguntando por que cargas d'água. Na hora que a gente pede para a igreja orar, eu não sei por quê, porque a igreja só fecha os olhos. Eu não estou te convidando você a fechar os olhos e ficar com a boca calada. Não estou te convidando a rodar nem pular, não. Só estou te convidando uma coisa: ora. Porque se tem alguém que não tem interesse em você orar, acredite, Deus não é. Então eu estou aqui lhe convidando você a orar. Enquanto você orar e tiver fé, oh Espírito de Deus, oh Deus que é todo poderoso. Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Oh Espírito de Deus. Quem é ele que pode fazer o mar se calar no momento em que de a Deus. tempestade vier te Senhor afogar? que é soberano, não pare de orar aqui nessa noite. Com toda a autoridade e manda acalmar. Não pare de orar aqui nessa noite. Não pare de orar aqui nessa noite. Ore, ore, ore por aquela causa. Ore pela sua mente. Ore pela sua fé. Ore pela sua esperança. Ore pela tua filha. Ora pelo teu filho. Não feche a boca. Abra a boca para orar a Ele aqui nessa noite. Para o povo de Israel passar do outro lado com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chama este homem com fé. Só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão. Se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que uma vermelha tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar esse homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai se queimar. Se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel como mar atravessou, e o nome do Senhor o hino de vitória. Do outro lado cantou. Eu mais que estou atrasado para devolver o microfone. Eu falei, pastor Celeomar aqui que eu tenho um sonho. Só isso. Queria gravar um vídeo com a igreja. Posso?
Posso gravar um vídeo com vocês? Sim ou não? Eu quero muito poder gravar esse vídeo com vocês.